que assim o façam. Vamos ler um texto áureo e vamos aqui, é um estudo temático, citarmos mais 3 passagens e de uma maneira muito simples. Mas o tema é discipulado verdadeiro. Vamos trazer, eu sempre digo, não vamos de uma forma exaustiva, porque seria impossível. Amanhã, quando você ler esse texto, outra visão, outra forma, outro espectro vai se revelar para você, porque a palavra do Senhor ela se renova sempre, meus irmãos. Mas vamos trazer aqui alguns dos muitos aspectos do que é ser discípulo de Cristo Jesus. Por isso, desse tema, discipulado verdadeiro. Então, Mateus capítulo 28, versículos 16 até o 20. Este é o nosso texto áureo. E outros serão dados aqui, como já falamos. Todos encontraram, meus irmãos? Queremos dar as boas-vindas em nome de Jesus a todos e aqueles que estão também acompanhando pela rede social. Que Deus possa abençoar abundantemente a sua vida. Você está sintonizado nesse momento, não é por acaso, mas porque Deus, o Espírito Santo, tocou no seu coração e o Senhor tem uma mensagem para você e para nós que aqui estamos presencialmente. Assim diz a palavra do Senhor, meus irmãos. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Ide e fazei discípulos de todas as nações. Vamos orar? Senhor, nós te adoramos por esse momento, ó Deus, por esta oportunidade de estarmos aqui na tua casa de oração para todas as nações. E que todas as vidas, aqueles irmãos que estão aqui presentes, aqueles que não puderam estar por alguma contingência, e aqueles que estão a escutar-nos, Senhor, mas que sejam não apenas ouvintes, mas praticantes da tua palavra, Senhor. Ó Deus, perdoai as nossas falhas, as nossas omissões, os nossos pecados, nos purifique no sangue carmesim de Jesus, meu Pai, e que o alimento que será dado agora, Senhor, tanto aquele que vai ministrar, como aqueles que serão ministrados, que receberão essa ministração, meu Pai, que o Teu Espírito Santo, meu Pai, possa ser derramado abundantemente sobre a vida de todos nós, sem exceção, meu Pai. Fica conosco, nos livra e nos proteja de todo o mal. É assim que nós te pedimos e te bendizemos. Amém. Poder assentar, irmãos. Alguns podem achar que o discipulado ou ser discípulo é simplesmente seguir regras, simplesmente seguir uma instituição. E Jesus, quando do seu ministério, irmãos, terreno, porque o seu ministério tem continuidade agora na eternidade, ao lado do Pai, à direita. Diz lá em Hebreus que ele vive a interceder por nós. Mas se você prestar atenção, se você é um atento leitor das Escrituras, Jesus nunca foi um legalista. Ele nunca procurou trazer para si, ele sendo Deus em carne, encarnado, ele, o Deus que se fez, que tornou-se carne, andou, tabernaculou, como diz as Escrituras, entre nós. Mas ele nunca procurou trazer, por exemplo, agregar pessoas para que se tornasse um líder famoso. Jesus nunca procurou fazer ou trazer
digamos assim, o surgimento de uma facção do judaísmo. Não, Jesus nunca procurou fazer isso. Tanto é que quando Jesus, num dos seus embates ali com as pessoas, ele disse: não penseis, vós, que eu vim para revogar a lei. Eu não vim para revogar, eu vim para cumprir. Né? E os 10 mandamentos, Jesus, ungido pelo Espírito Santo, 10 mandamentos, ele colocou em 2. Ou seja, Jesus, ele cumpriu a lei. Nós hoje, se não temos mais necessidade de fazermos, de cumprirmos aquelas procissões que eram feitas, todas aquelas coisas do Antigo Testamento que têm uma simbologia, mas não tem mais efeito prático para nós hoje, mas tem coisas que são de efeito e de validade atemporal. Por exemplo, amar o próximo, suportar uns aos outros, e assim por diante, meus queridos. E eu, quando convidado pelo nosso pastor... É verdade. Pois não. Vamos continuar aqui, meus queridos. Eu, quando fui convidado pelo nosso pastor para trazer estudo, pensei, que tema trazer para a igreja? Um tema que fosse atrativo? Não. Muitos temas existem atrativos. Um tema que fosse popular? Também não. Mas um tema que seja realmente vital para a vida da igreja. No caso, discipulado verdadeiro. E eu fui estudar, irmãos. É claro que o pastor tem que estudar. E aqui nós podemos ver. Eu quero trazer aqui, irmãos, algumas frases, algumas coisas que dizem respeito ao discipulado. Primeiro, é ser discípulo de alguém, seguidor de alguém. Se você diz que é discípulo, você é um seguidor, não seguidor de rede social, né? Mas é diferente. Mas é seguir seus preceitos e instruções. Jesus fez isso, né? Jesus ensinou a amar, perdoar. E nós temos todo o Novo Testamento, 27 livros maravilhosos, que nos ensinam o que é ser cristão, como é o andar do cristão. É ensinar e é instruir. E Jesus, quando ressuscitou, ele pegou, trouxe este mandamento, irmos a todas as nações, levarmos a palavra do Senhor e constituirmos, não como nós temos, mas que Deus permitiu, porque Deus é soberano, instituições religiosas, mas discípulos, seguidores de Jesus Cristo. E eu quero trazer aqui 3 coisas que são essenciais para você que me escuta, você que está aqui, para mim. Porque a pessoa pode sim ser extremamente religioso, ter todos os títulos de teologia, mas não ser um discípulo de Jesus. Essa é que é a grande ironia. E Jesus deparou-se muitas vezes, irmãos, com pessoas assim, extremamente legalistas. Paulo, lá na frente, diz: eu vejo que vocês são zelosos, mas não têm entendimento. Então, meus irmãos, ser discípulo envolve muita coisa. E eu tive que, confesso, não é excluir, mas eu tive que incluir aquelas coisas que eu acredito que são pertinentes para o nosso tempo e para qualquer tempo. Mas que esse estudo poderia ter sido dado 2, 3 semanas, uma atrás da outra, com certeza. Primeira coisa que o discípulo tem que ter em mente é que ele tem que negar, renunciar o seu eu, o ego, a sua vontade própria. Mateus, por favor, abram em Mateus 16 e o 24. Capítulo 16, versículo 24. E eu vou pedir que qualquer irmão ou irmã, por favor, ao encontrar, fique de pé e leia esse texto. Obrigado, irmã. E a palavra que eu peguei, irmãos, sendo muito claro,
né? É claro que nós pegamos do original, que foi escrito em grego, mas veja o que quer dizer essa palavra negar, negue ou negar, declarar não conhecimento ou ligação com alguém, ou seja, não estar ligado, esquecer de si mesmo, perder a visão ou interesse próprio. Interessante que em nossa época, né, ela é pródiga em pessoas que dizem os meus direitos, a minha vida, o meu patrimônio, né, isso é meu, isso me pertence. Mas uma das coisas essenciais ao verdadeiro discipulado é a pessoa esvaziar-se do ego, do eu. É ter que suportar, às vezes, irmãos, o insuportável. E eu fiz outros estudos sobre essa questão, como a palavra negar. Negar. É isso. É você ter uma posição, não é anular o seu caráter, não é isso, não é ficar alienado. Alguns dizem, foi ser crente, passou por uma lavagem cerebral. Não, a única lavagem que nós tivemos e que nós temos é pelo sangue remidor de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Mas é você, por exemplo, quem aqui não conhece, ou já não se deparou, a irmã acabou de falar de situações difíceis que nós temos que conviver em sociedade. Mas há momentos, irmãos, que nós temos que realmente deixar tudo aos pés de Cristo Jesus. Mas não é somente nos últimos momentos. O nosso pastor já falou, eu já falei aqui também, que tem pessoas, por exemplo, que dizem, eu sou crente, eu sou isso, mas não, eu vou até pedir licença aqui, irmão, que eu também sou tricolor, né? Mas não mexa com o meu time, não. Se falar do meu time de futebol, eu esqueço até quem eu sou, né? Se falar da seleção brasileira, eu esqueço que eu sou. Se falar, e quando parte para o lado mais íntimo, família, quantas confusões já existiram dentro de colégio? Briga de menino, dos filhos, né? Briga boba. Mas a pessoa não quer nem saber se o filho tenha ou tem razão, mas é meu filho. Eu vi uma cena dias atrás, terrível, irmãos, que pessoas chegaram aí a vias de fato por conta de briga de adolescente. Aí o tio se meteu, o pai se meteu, e foi aquela coisa toda, sem nem querer saber quem tinha razão, quando o adulto deveria o quê? Vou usar aqui o que eu estou falando. Esses são discípulos da insanidade. Porque um discípulo de Cristo chegaria a dizer, rapaz, vamos acabar com isso, leva teu filho, leva tua filha, vamos resolver isso em casa, cada um, né, apartar, porque o cristão, meu irmão, ele tem a visão, é como aqui, negar, a irmã acabou de ler, negar a si mesmo, é isso. Você sabe que tem razão, sabe que está certo, mas entrega àquele que é juiz de todas as causas. E eu não estou querendo, eu coloco coisas assim mais extremadas, mas no dia a dia, irmãos, o que não acontece numa casa, entre quatro paredes, né? Às vezes, por uma pitadinha de sal a mais ou a menos, há uma discussão fora do comum, né? Às vezes, por uma roupa mal passada, há uma coisa estrondosa dentro de uma casa. Mas o cristão, irmãos, o cristão, ele pode ter autoridade humana, pode ter capacidade humana, acadêmica, o que for, mas tudo isto ele coloca aos pés e ao senhorio de Cristo Jesus. Isso é negar a si mesmo. Interessante que eu escutava, hoje eu procuro até evitar, mas o nível de pregações, é por isso que eu digo, valorize esta igreja, valorize uma igreja que prega a palavra de Deus, porque, irmãos, eu converso com o nosso pastor e com outros, o que está sendo pregado por aí. Seja senhor da sua vida, seja você o autor da sua história. Meu irmão, o autor da nossa história é Jesus Cristo. Se eu fosse autor da minha história, pode ter certeza, não ia prestar não. Porque nós erramos mais do que acertamos, né? Sem Cristo, irmãos, o que é que nós somos? Nada. E aqui há um convite, a irmã acabou de ler, né? E Jesus, irmãos, ele foi tão claro. Agora, hoje em dia, as pregações, eu dizia alguns dias atrás, que nós temos que acabar com esse tipo de pregação popular, para agradar as pessoas. Olhe, venha, porque aqui você vai ter uma vida suntuosa, uma vida de luxo, aqui vai ser fácil. Vida de discípulo nunca vai ser fácil, irmão.
É cruz, é sofrimento, é humilhação, é perseguição, é negar o eu. É você estar com a língua ali queimando para responder, como que ele está na ponta da língua. Mas você dizer, Senhor, eu sei que eu não errei, mas eu vou colocar em tuas mãos. Isso é negar o eu, o ego. Isso desde o tempo que eu nem pastor era, mas já ouvi falar daquelas questões dos temperamentos, né? Pessoas altamente temperamentais, que eu tive uma professora de teologia que dizia o seguinte, é claro que isso era uma exageração, quero acreditar, mas ela dizia o seguinte, que tem gente na igreja que diz o seguinte, olha, a minha mão direita é convertida, mas a minha esquerda não é. Quer dizer, não mexa, irmãos. E nós estamos num tempo muito perigoso, que qualquer coisa, você olha assim para uma pessoa, a pessoa fica, o que é que você está olhando? Né? Quer dizer, é um tempo de extrema violência, violência visual, violência verbal. Por quê, irmãos? As pessoas não conhecem a Cristo, porque quando conhecem a Cristo, há uma transformação, meus irmãos. Não digo que, aqui logo no começo, na introdução, eu falei, eu estou longe de ser perfeito. Tem gente que diz, eu não sou santo. Não, somos sim. Santos quer dizer separados, somos separados, mas glorificados ainda não. É por isso que nós temos que orar e vigiar, irmãos. Porque o velho homem, a velha natureza, milita ainda. Olha, você está com a razão, vai, não deixa passar isso em branco, não. O fulano do vizinho mexeu com o teu filho, vai lá e faz 3 vezes mais. E o que é que diz a palavra do Senhor? Irmãos, e eu vou dizer que é fácil, não é não. E quantas vezes, né, irmãos, nós somos testados, nós estamos com razão, tudo está conosco, mas Jesus disse, meu filho, não faça nada, deixe que eu vou fazer. Não fale nada, fique calado. É difícil, né, irmão? Porque, como Tiago disse, o membro difícil de se governar é a tal da língua, né? Você só ouvindo, sabe que está certo e a língua fica ali, parece que está remexendo aquela coisa ali e você... Renuncie ao seu ego, é esquecer de si mesmo, perder a visão ou o interesse próprio. Quantos eu já ouvi, não, mas meu interesse está em primeiro lugar. Então essa pessoa tem que se converter, meu irmão. Porque sabe qual é o nosso primordial, principal interesse, ou deveria ser? O reino de Deus. Paulo até falava disso, me permitam rapidamente falar do apóstolo Paulo. Ele falava o seguinte, até sobre a questão alimentar naquela época, que se determinada coisa causava até escândalo, ele iria se abster, ainda que não fosse nem problema, mas para não causar escândalo. Hoje em dia a gente vive uma geração que não está nem aí, não quer nem saber. Eu estando bem, eu e os meus, não quero nem saber. Meus irmãos, Jesus disse, e foi a última ordem, aqui registrada, que ele deu. Ide e fazei discípulos. Nós fazemos discípulos, eu vou falar na conclusão, de várias maneiras. Não é apenas pregando, com palavras, mas com atitude. Falarei disso, se o tempo nos permitir, um pouquinho no fim. Então, meu irmão, como é que está a tua visão? Você tem negado a si mesmo? Eu me lembro, quando novo, que tinha um corinho que dizia, de si mesmo se esquecer e só pensar em Cristo Rei Jesus. Hoje em dia não se canta. Talvez por esquecimento, ou porque seja um corinho dos anos 80. Hoje em dia, pisa na cabeça da serpente, você está em primeiro lugar. É tudo, fora as pregações egocêntricas que colocam a pessoa como um super crente, um super homem, uma pessoa que pode tudo, que decreta, que determina. Meu irmão, nós não podemos determinar nada. Nós não podemos decretar nada. Nós estamos aqui subordinados tão somente à vontade de Cristo Jesus. Se estamos aqui com ou sem saúde, mas é pela vontade e pela misericórdia do Senhor. Então, cumpra ao discípulo escutar a palavra de Deus e obedecê-la. Então, meus irmãos, é um caso de visão, sim. Como é que está a tua visão? Ela está voltada para a cruz ou está voltada para o Egito?
A nossa visão, irmãos, tem que estar voltada para a cruz de Cristo Jesus. A cruz de nosso Senhor e Salvador. Aquele que salva, que cura, que redime e que nos perdoa e que nos levará para a glória eterna. Amém? João, capítulo 8 e o verso 31, por favor. Outra qualificação necessária ao discípulo verdadeiro. Vou usar esse termo, discípulo verdadeiro. Quem encontrar, por favor, pode ler. João 8, 31. Amém. Irmãos, é elucidativo, é muito claro. É tão claro que uma criança pode compreender. Se permanecerdes nas minhas palavras, sois verdadeiramente o quê? Os meus discípulos. Mais claro do que isso, irmão, não tem como esclarecer. Não tem de forma alguma. E veja o que quer dizer esse texto que foi lido. Ser sustentado, mantido continuamente, continuar a ser, não perecer, durar, aturar, permanecer o mesmo, não tornar-se outro ou diferente. Nós temos permanecido, irmãos, na palavra de Deus? Ou temos sido aquelas pessoas que vão de moda em moda, que vão de novidade em novidade? Lamentavelmente, tem lugares que as pessoas vão por moda. Abre-se um lugar que se chama de igreja, mas que às vezes de igreja não tem nada. Isso não é um julgamento, irmão, é uma avaliação sincera que eu faço. Aí, o que é que acontece? Lota de repente, porque há novidade, há moda, há modismo. Então isso, meu irmão, está fora do Evangelho de Cristo Jesus. E aí, a palavra que mais uma vez a irmã leu aqui esse texto, olha aí, tem a questão condicional, se permanecerdes. Agora eu tenho uma boa nova para você. Sabe quem ajuda você a permanecer? Sua boa vontade, sua força? O Espírito Santo. Porque se nós fôssemos contar com a nossa boa vontade, irmãos, com os atropelos que acontecem, com os tropeços que nos cercam, com as tentações, com as pessoas que são enviadas para roubar a nossa paz, quantas vezes nós não estaríamos ausentes da casa do Senhor? Eu não me refiro àqueles que estão ausentes por enfermidade, por alguma contingência, algum problema sério que aconteceu de último momento. Mas, irmãos, ser discípulo, eu vou ser muito claro, é uma questão de guerra espiritual. Está vendo aquela guerra lá no Oriente Médio? É uma guerra espiritual que nós travamos, irmãos. O inimigo não está tratando, não está preocupado com muita coisa, não, que as pessoas imaginam. Ele está preocupado em lhe tirar, desvirtuar do caminho do Senhor. Então Jesus disse, se vocês permanecerem, o sinal é esse, se vocês permanecerem nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. Que coisa bonita, irmãos. João Calvino, o grande reformador, ele que pregava acertadamente que salvação não se perde, ou a pessoa tem ou não tem, mas perguntaram-lhe uma vez qual o sinal do salvo, e ele falou, permanecer. A pessoa pode até sim ter uma queda, ter um vacilo, mas volta para a fonte, meu irmão, mas volta para o caminho de Deus, se reconcilia. E nós temos casos aqui, até nas escrituras, que eu não citarei para não tomar muito tempo, de pessoas que estiveram sob disciplina, mas que estavam no caminho de Deus, que foram consertadas, graças a Deus. Então, eu não vejo outra coisa a dizer, irmãos. Nós temos que perseverar, e Jesus falou certa feita, aquele que perseverar até o fim. E tem uma denominação, e outras mais, que erroneamente acham que essa perseverança é do homem. É o homem que diz, eu quero, vou me agarrar. Não, você faz sua parte. Orar, interceder, ler a palavra, firmar-se nela
e Deus é que dá a perseverança, pelo Espírito Santo. Porque haverá momento, minhas irmãs e meus queridos irmãos, que nós estaremos com o corpo moído, com a mente cansada. E é nesse momento que o inimigo vem de várias formas, certo? De várias formas, para nos desestimular. Aí vem, mas o pastor é pecador, o pastor erra, a igreja erra, toda a igreja erra, todo pastor erra, mas Jesus não erra, meus irmãos. O que eu conheço de gente que já, por que você deixou a igreja? Porque fulano de tal fez isso, porque Beltrano fez isso. Meus irmãos, sou pastor há 36 anos, graças a Deus. Mas o que eu vi de colega meu, indo para outros caminhos e por outros caminhos, de várias denominações e do nosso meio também. Se eu fosse seguir essa trilha, eu não seria mais pastor. Se todo advogado deixasse de ser advogado pelas coisas que tem no meio da advocacia, imagine, se todo médico fosse deixar de ser médico por algumas coisas que tem no meio da medicina, meus irmãos, mas não é assim. Cristo nos chama, Ele nos firmará. Agora tem que se perseverar, tem que se permanecer o mesmo. O que eu acho lindo nas Escrituras é a sua harmonia, que diz o seguinte, que não devemos ser levados como crianças para um lado ou outro, por qualquer vento de doutrina e outras coisas mais, irmãos. Porque boa ideia todo mundo tem. Agora, colocar a mão no arado, eu escutei aqui a irmã falando da questão, realmente, eu até quero dizer, eu já participei em outros tempos de sopão e tem uma batalha espiritual muito grande, irmão. Para fazer um sopão, não é só a sopa não, viu? E o pão. É uma batalha espiritual muito grande, eu sei o que é. Eu sei o que é. Levava lá na lagoa com um grupo de irmãos. E era uma batalha espiritual, irmãos, toda semana. Mas Deus dá vitória, irmãos. É por isso que essa igreja tem sido vitoriosa, porque ela tem procurado, dentro daquilo que Deus faz, por nós, ser, como um todo, uma igreja discipulada na palavra de Cristo Jesus. Então, persevere, irmãos. Quando o inimigo quiser mostrar, e ele vai mostrar, e o inimigo tenta de várias formas tirar-nos do discipulado. Eu vou lhe dizer como. Quando ele não lhe seduz, mostrando os reinos do mundo, vai mostrar os erros dos outros. Erra no português, grita demais, fala baixo demais, fala que ninguém... Um erro ele vai encontrar até no microfone. Até no microfone. Tudo que você imaginar, o inimigo vai procurar. Vai assim. A especialidade dele é difamar, caluniar e desestimular as pessoas, desanimar. Mas quando você está firmado, está olhando para a cruz de Cristo Jesus, aí você pode ver, irmãos, as pessoas são falhas. Aí você olha, será aí, mas eu também não sou falho? E Deus não me ama? E eu vou morar no céu? Eu sou salvo? Eu sou remido? Eu fui remido no sangue de Jesus Cristo? Amém, irmãos? Isto não é um dom nosso, é um dom de Deus, dado gratuitamente pelo sacrifício de Cristo Jesus. Então, perseveremos, irmãos. É um dos sinais do verdadeiro discípulo. Perseverar. Quem disse isso, e foi lido aqui, não foi o pastor Cláudio, nem o pastor Leonardo, nem nenhum pastor, foi Jesus Cristo. Se permanecerdes. Quer dizer que tem que estar ali alicerçado na palavra. Seremos discípulos de Cristo Jesus. Por último, meus irmãos, e não menos importante, João capítulo 15, versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis o quê? Meus discípulos. Fruto, meus irmãos. Trabalho, ação, utilidade. Não há coisa mais gostosa, meus irmãos, do que a gente trabalhar. Eu fico pensando, esse sopão e outras coisas que a igreja fez. E eu quero dar aqui um testemunho rapidamente. Uma das coisas mais lindas que eu vi essa igreja fazendo desde que eu
e minha esposa aqui nos congregamos, foi na época da pandemia. Realmente foi um pânico, né? Pânico e pandemia, mas a igreja que eu conheço foi uma das primeiras que eu tive conhecimento, cuja preocupação foi logo acudir os mais necessitados. E eu achei essa atitude muito, eu digo, para a glória de Deus, irmãos. Muito bonita, porque isso mostra um discipulado de fato. Não é aquele discipulado que bate nas costas da pessoa e diz, vai em paz, como Tiago, vai em paz e Deus te abençoe. Mas houve uma preocupação. As irmãs aqui se mobilizaram, os irmãos se mobilizaram, nós estamos mobilizando cada um no seu lugar, a gente naquele isolamento todo, mas estávamos unidos pelo espírito de discipulado. Eu digo isso como testemunho, irmãos, porque muita gente está nem aí, acha que discipulado é pregar a palavra, depois ele vai embora para casa, Deus te abençoe, mas não olha para a necessidade do irmão. E nós temos aqui que frutificar. Então, veja só, como tudo está ligado. Negar, renunciar o eu, o ego. Não é fácil, mas o Senhor vai nos ajudar. Perseverar nesse caminho, irmãos. Não ir atrás de moda, de modismo. Não, porque ali aquela igreja com 6 meses está lotada. E daí? Vai olhar como está acontecendo a coisa. Vai olhar. E eu duvido muito, meu irmão, desses trabalhos que crescem, que explodem assim repentinamente. Eu sou muito duvidoso quanto a isso. Mas você planta, qualquer plantinha, uma mangueira, ela dá com uma semana? Não dá. Um abacateiro também não dá. E por aí vai, meus irmãos. Então, às vezes, você trabalha uma vida para colher outra vida. Mas o fruto, Jesus disse, vocês têm que dar muito fruto na questão da essência, da qualidade, e o vosso fruto permaneça. Agora eu vou concluir, irmãos, dizendo como você pode fazer tudo isso. Dá exemplo. Pregue com a sua vida, com o seu testemunho. Todo pastor tem uma mensagem que se destaca. A mensagem que Deus tem me dado, a todos os lugares que eu tenho ido, é essa. Até aqui também, que somos membros dessa igreja. Pregue com a sua vida. Ah, mas o pastor Leonardo é quem prega, o pastor Cláudio é quem prega, os seminaristas. Sim, pregamos, graças a Deus, pela misericórdia do Senhor. Mas você prega com a sua vida. E é o seu testemunho, o seu discipulado, que trará pessoas para serem geradas espiritualmente nesse lugar. Nunca diga, eu não faço nada, eu só faço entregar minha oferta e orar, quando pedem faço isso, mas eu queria saber pregar. Meu amado, minha querida irmã, mas você faz, você está frutificando e às vezes nem percebe, dando testemunho, sendo pacificador. Um espírito de mansidão, que está cada vez mais difícil, é uma raridade, é uma ave rara, viu? Espírito de mansidão, de brabeza não, mas de mansidão está muito difícil. Mas temos que colher para plantar. Bem-aventurado, disse Jesus, os pacificadores. Parece que tem gente que lê assim, bem-aventurados os agitadores. Bem-aventurado, não é o caso aqui, mas um colega meu, pastor, da igreja, de uma denominação, não era congregacional, mas muito irmanada com a congregacional. E ele dizia, pastor Antônio Cláudio, todo mês, quando tem assembleia, minha esposa fica nervosa e me dá uma tremedeira, me dá um nervosismo, porque a gente não sabe de onde vem a coisa. E era uma igreja problemática. Eu digo, Jesus, graças a Deus que aqui não tem isso não. É uma tranquilidade. E olha que eu já trabalhei com igreja pesada a coisa. Já trabalhei. Mas esse pastor disse que ficava com palpitação, ficava ali, não via a hora de terminar. Nem tinha começado. Por quê? As pessoas não tinham discipulado. Se tivesse, irmãos, tinha pacificador. Né? Vamos ser sinceros, tem gente que gosta de agitar, de bagunçar a coisa. Então, onde é que está o discipulado na vida dessa pessoa, irmãos? Bem-aventurado os pacificadores. Não é os agitadores, não. Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. Aleluia. E eu quero dizer, irmão, ser pacificador não é ser covarde nem omisso, não.
mas é dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus, mas ser justo. Tudo isso está entrelaçado na palavra do Senhor, e tudo isso nos leva a um efetivo testemunho, que eu digo, irmãos, se os crentes dessa cidade de João Pessoa, que dizem ser crentes, não citarei denominações, todas, dessem realmente exemplo daquilo que professam, as igrejas estariam tendo um avivamento, porque é isso que nós precisamos. Não adianta eu chamar a minha esposa para orar e não orar. Não adianta chamar fulano para vir ao culto se eu não vou. Não adianta dizer, vamos colaborar se eu não contribuo com a prosperidade que Deus tem me dado. Tudo isso, irmãos, está dentro da questão que nós falamos aqui do discipulado verdadeiro. Tenha paciência, deixe Deus trabalhar na sua vida, não desista, porque Deus não vai jamais desistir de você. Aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Então vamos ser discípulos verdadeiros, irmãos, no sopão, em outro momento que tiver necessidade, queira Deus que não passemos mais por outra pandemia, mas se na ação social, porque nós não fazemos isso para pescar pessoas, mas para mostrar o amor de Deus para com aquelas pessoas. Amém, irmãos? Amém, meus queridos? Então vamos demonstrar o amor de Deus, irmãos. Vamos mostrar o perdão, mas também que Deus é justiça. Vamos pedir que Deus gere verdadeiramente, cada vez mais e mais, discípulos verdadeiros para a igreja verdadeira do Senhor na terra. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Até quero perguntar à irmã Mirelle, tem aviso, irmã? Avisos para ser dado? Nenhum? Pronto, então posso... Quero agradecer a essa oportunidade. Deus abençoe o nosso pastor, sua família e cada família aqui representada. Eu quero sempre dizer, irmãos, eu tenho ido às congregações, a outras congregações da nossa denominação, mas para mim é um prazer muito grande quando estou aqui com vocês. E os irmãos chegam, mas pastor, faz tempo que eu não lhe vejo, eu digo amém. A gente sente aquele amor, aquele carinho, é discipulado, irmãos. É tão bom a gente amar e ser amado, saber que há uma preocupação conosco e com todos. Então, ore por nós, oremos uns pelos outros, para que a graça do Senhor seja de fato derramada sobre esta igreja e sobre todo este lugar, porque existem ainda muitas almas para serem ganhas para o Evangelho de Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e eterno Pai que estás nos céus, Deus bondoso, Deus maravilhoso, queremos te louvar e te agradecer, e que esse estudo, Senhor, possa frutificar nos corações, meu Pai, daqueles que estiveram e que estão aqui, e daqueles que ouviram pelo canal do YouTube, Senhor, da internet. Meu Pai, a Tua palavra é clara, nós temos que fazer discípulos, não por força nem por violência, mas pelo Teu Espírito, meu Pai. Ajuda, Senhor, sim, meu Pai, e como Tua filha pediu, eu quero aqui, não é reforçar, mas enfatizar, meu Pai. Dá sabedoria ao nosso pastor, dá sabedoria à direção, à liderança desta igreja, aos membros e congregados, aqueles que estão chegando agora, porque, meu Pai, se há algo sério nesta vida, meu Pai, nesse mundo que está cambaleando, como diz a Tua palavra, cambaleando como bêbado, Senhor, não sabe a direção que deva seguir, mas nós sabemos, Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e a vida, meu Pai. Dá sabedoria a todos nós, à liderança desta igreja, ao anjo desta igreja, aos colaboradores, Senhor, pastores, auxiliares, aos oficiais, seminários, enfim, a todos, meu Pai. E eu quero te pedir finalmente agora, meu Pai. Ó Deus, esta virose que está sobre esta cidade e sobre algumas cidades do Nordeste, Senhor, que tem se manifestado de várias formas. Ora a pessoa está febril, ora está com dores musculares, ora está com ânsias de vômito. Meu Pai, nós pedimos saúde para a alma e saúde para o corpo também, meu Pai. Nos livre e nos guarde de todo o mal, Senhor. Acampa os teus anjos, Senhor, que a nossa entrada, a nossa saída seja salvaguardada pelos teus anjos, Senhor. É assim que nós te pedimos, Senhor, e eu peço para esta igreja
a prosperidade verdadeira, Senhor, aquela que vem do céu, o maná do céu, e não o maná que apodrece, que vem dos homens, mas o maná que vem de Ti, Senhor, e que fica para a vida eterna, meu Pai. Guarda-nos e leva-nos para os nossos lares, é assim que nós te pedimos e te rogamos, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão e consolação do Santo Espírito sejam sobre todos vós, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe.